Olá pessoal, tudo bem? Então, estamos começando mais um módulo da nossa disciplina, agora começando o módulo de ecologia. Finalmente começando a apostila 2. Na verdade, nessa aula, a gente vai falar, ela é de Bio 1, né? E a gente vai falar o último capítulo da Bio 1 da apostila 1 e o primeiro capítulo da Bio 1 da apostila 2, tá bom? A gente vai juntar porque são conteúdos razoavelmente tranquilos, relativamente tranquilos e dá para trabalhar junto. Então, eu tô com uma carinha meio chorosa, vocês vão perceber, né, claro. E como eu sempre sou muito sincero com vocês, eu tava assim também na aula passada, mas na aula passada por umas coisas que, enfim, que eu precisei, que eu acabei passando, que você já sabe, né, que a gente conversou. Hoje, em especial, eu fiquei muito sentido, né, com a morte do nosso querido e amado Paulo Gustavo. Vocês sabem o quanto eu sou fã dele, né? A gente conversou sobre isso. E às vezes eu fico parando, né? Vou começar essa aula falando sobre isso, porque eu acho que é importante a gente se questionar. Às vezes eu fico parando e pensando quando que eu digo população brasileira e principalmente governos e representantes da nossa população, quando que a gente vai começar a levar isso tudo um pouco mais a sério, né? É, é bizarro. Não sei quantas mais pessoas precisam morrer pra gente começar a perceber que a situação tá muito difícil. Enfim, tá complicado, né, gente? Tá complicado. Todo dia é uma injeção de ânimo diferente que a gente tem que ter para se manter. Vou te falar que desde que eu comecei a dar aula, eu nunca me senti tão assim desanimado e desesperançoso. Mas vamos que vamos, porque a gente temos algo a cumprir, né? Já temos data do Enem e agora é a gente seguir para o nosso objetivo, que é a aprovação de todos vocês. Então, voltando para ecologia. Eu começo a aula de ecologia falando sobre essa parte bem introdutória, que é muito importante, né? Que eu vou chamar de fundamentos de ecologia, onde a gente para primeiramente para introduzir o que é essa ecologia, né? Então, o conceito, o termo de ecologia, ele foi utilizado primeiramente pelo Haeckel, tá? E aí, ele vai separar a ecologia, assim como a gente separa a maioria das palavras em biologia, em duas, né? Então, a gente tem eco e logia. Eco, né, ou eco, é casa. E o que, que seria essa casa? Seria o nosso planeta, digamos assim, né? Tá? Tô colocando aqui como nosso planeta. E logia seria estudo. Então, ecologia é o estudo da casa. E que casa é essa? É o estudo do nosso planeta. Então, veja bem, a gente está falando aqui de muito mais do que o estudo do meio ambiente, como a gente fala, né? Então, esses conceitos de meio ambiente a gente vai estar trabalhando depois também, mas a gente está falando de tudo. A gente está falando do ambiente, dos indivíduos que vivem naquele ambiente e das interações entre eles. Então, quando eu falo de ecologia, eu estou falando dessa ciência que vai estudar o ambiente, os indivíduos que vivem naquele determinado ambiente e a interação que esses indivíduos têm com o meio e entre eles mesmos. Então, a ecologia é uma ciência muito ampla dentro da biologia, né? Tanto que a gente costuma até brincar. A ecologia no ensino médio parece a bobeirinha, é aquele tipo de matéria da biologia que o pessoal acha que é muito fácil, quase não presta atenção nas aulas. Ecologia na graduação é um mundo de tão complexo, é muito complexo mesmo. Enfim, esse é o objetivo do estudo da ecologia. E, obviamente, né, esse foi proposto por Haeckel e ao longo dos anos, muitos outros ecólogos, né, que é o cientista que estuda ecologia, foram levantando vários conceitos. Um conceito que eu acho muito importante para vocês saberem também, e que facilita vocês entenderem muita coisa, é a hipótese de Gaia, tá? O que a hipótese de Gaia vai falar, né? Que aí vai trazer aquela ideia de mãe natureza e tudo mais, que vocês já devem ter ouvido falar, né? E ela foi baseada na mitologia também, né, na deusa Gaia. Os seres vivos eles são capazes de modificar o meio que vivem. Como assim o ser vivo é capaz de modificar o meio que vivem? Gente, só vocês pararam para pensar. De tanto a gente, tô pegando um exemplo qualquer, né? De tanto a gente desmatar uma região, pode ser que daqui a alguns anos aquela região não exista mais. Por exemplo, Mata Atlântica. Atualmente, a gente só tem aproximadamente 6% de Mata Atlântica. Vocês tiveram isso na aula de biomas. Imagine como é que vai ser daqui a, sei lá, uns 100 anos. Entende? Então, essa modificação que a hipótese de Gaia diz, né? O ser vivo ali, ele consegue modificar o meio que ele vive. Um outro exemplo é a atmosfera, tá? Olha só, se a gente parar para pegar, eu peguei três gases aqui: dióxido de carbono, oxigênio e nitrogênio, tá?
Como que era a quantidade de CO2 na atmosfera sem vida? Aproximadamente 98%. Então olha que bizarro. A atmosfera do planeta Terra, quando não tinha vida, era aproximadamente 98%. Atualmente, a gente tem aproximadamente 0,3%. Por que, José? Como assim a Terra atual tem 0,3% e a Terra sem vida tinha aproximadamente 98%? Eu explico para vocês. Isso acontece porque, veja bem, ó, dióxido de carbono ele é utilizado por muitas o quê? Plantas e muitas o quê? Algas marinhas, certo? Para realizar fotossíntese, vontade de espirrar. Para realizar fotossíntese. Então, o CO2, desculpa, acho que eu falei oxigênio, né? CO2. Então, o CO2 que está ali disponível, ele vai ser constantemente utilizado. Então, o crescimento absurdo desses vegetais, dessas algas, vai reduzir a quantidade de CO2 na atmosfera. Entenderam? Então, naturalmente, a gente tem bem menos CO2 do que tínhamos antigamente. O oxigênio. Na Terra sem vida tinham traços de oxigênio. Né? Era uma quantidade muito pequena. A gente falou sobre isso, inclusive. A Terra atual tem aproximadamente 20%. Porque, novamente, essas plantas, essas algas realizam fotossíntese e liberam uma quantidade considerável de CO2 para a atmosfera. De oxigênio, gente. Desculpa, hoje está bravo. Oxigênio. A planta pega CO2 e libera oxigênio, tá bom? E nitrogênio. Nitrogênio tinha aproximadamente 1,9%. Atualmente é o gás mais abundante da atmosfera. Nós temos aproximadamente 79%, né? Porque também por um processo específico, né, que eu vou mostrar para vocês na aula de ciclos biogeoquímicos, grande parte desse nitrogênio é liberado ali na atmosfera, tá bom? E a gente não consegue assimilar nitrogênio diretamente. A gente precisa assimilar, quem assimila são algumas plantas, e a gente consegue esse nitrogênio por intermédio dessas plantas e tudo mais. Então, fica muito. Eu não consigo pegar nitrogênio igual eu pego oxigênio, por exemplo. Eu abro a boca e entra um monte de oxigênio, entenderam? Não, o nitrogênio está aqui, mas eu não vou conseguir assimilá-lo, tá? Então é isso que a hipótese de Gaia diz. Quando a gente fala dos níveis de estudo em ecologia, a gente pode separar isso em fatores abióticos e bióticos, tá bom? Então nós temos o abiótico e o biótico. O que é abiótico? Ó, lembra que na biologia, geralmente esse prefixo a é negação, tá? Representa negação. Então, abiótico não tem vida. Olha só, mas o fato de não ter vida não significa que não seja importante. Porque um componente abiótico, ele não tem vida, mas ele é extremamente importante para que haja vida. Por exemplo, atmosfera, litosfera e hidrosfera. Esses três são os três componentes abióticos que existem no nosso planeta. O que é a atmosfera? A atmosfera é a camada de ar que existe no planeta Terra. A camada de gases, ok? Que vai estar revestindo, né, que vai estar existindo no planeta Terra. Litosfera, também chamada de geosfera, tá? Vocês podem ver isso aqui como geosfera. Solo, né, a terra, rochas. E hidrosfera, água. Aí eu estou falando de mares, rios, oceanos, lagos. Gente, o ar em si, os gases, não tem vida, mas a gente consegue viver sem eles? Não. O solo, né, as rochas, a terra em si não tem vida, mas a gente consegue viver sem ele? Não. A água em si também não tem vida, mas a gente consegue viver sem ela? Não. Então é nesse sentido que eu estou falando, que esses componentes abióticos, eles são componentes necessários para a vida. E como eu falei, a ecologia ela estuda não só o ser vivo, não só o indivíduo, mas como o meio ali, o que constitui aquele meio e a interação que o ser vivo tem com o meio, entenderam? Então o abiótico são esses três aqui. E o biótico? O biótico já é o que tem vida. E o que tem vida a gente agrupa tudo dentro da biosfera. Tá? Então, tudo que tiver vida, a gente vai agrupar dentro da biosfera. Então, quando vocês verem uma questão abiótico, está falando disso, de um desses três. Biótico está falando diretamente de biosfera. Tá? E o que é essa biosfera? A biosfera é o conjunto de seres vivos que existe no planeta Terra. Tá? Então, biosfera é o conjunto de seres vivos que existem no planeta. Né? Então, quando a gente fala do nível de organização ali desses seres vivos, né, a gente começa no átomo, né? A junção de átomos formam moléculas. Várias moléculas podem formar uma organela. Organelas diferentes constituem uma célula. Quando as células se unem umas com as outras, elas formam tecidos. O conjunto de tecidos ali vão formar um órgão. Vários órgãos ali formam um sistema,
certo? Então, o conjunto de órgãos, eu tenho sistema, então, por exemplo, sistema digestório. Eu tenho estômago, eu tenho intestino grosso, intestino delgado, então eu tenho vários órgãos ali, ok? E se você pegar o conjunto de sistemas forma um indivíduo, que em alguns momentos também vai ser chamado de organismo, tá? Organismo e indivíduo aqui são sinônimos. Então, o que é o indivíduo? Quem somos nós? Somos um conjunto de sistemas. Então, o indivíduo ele é definido como um conjunto de sistemas. Eu tenho o sistema nervoso, tenho o sistema digestório, respiratório, cardiovascular, entenderam? Então, o indivíduo é o conjunto de sistemas. Se eu junto vários indivíduos da mesma espécie, eu tenho uma população, tá? Então, o conjunto de indivíduos da mesma espécie forma uma população. Então, se eu pego e levo em consideração só os seres humanos, a minha casa, por exemplo, só tem seres humanos. Ponto, eu estou falando de uma população. Agora, conjuntos de espécies diferentes, quando eu tenho populações diferentes, eu tenho uma comunidade. É só você pensar. Você estava considerando só os seres humanos da sua casa. Agora considera seu cachorro e seu gato. Então você já tem uma comunidade. Se você leva em conta só os seres humanos, você está levando em conta só uma espécie, população. Agora, se você leva em conta o ser humano, o cachorro e o gato, você está levando em conta espécies diferentes, comunidade. E aí, quando eu levo em conta não só as espécies diferentes, mas o meio ambiente, eu estou tratando de um ecossistema. Então, o que é um ecossistema? É quando eu levo em conta que, vamos supor que nossa casa seja um grande rio, por exemplo. Então, nós temos a nossa espécie, nós seres humanos, temos o cachorro, temos o gato e temos o ambiente que a gente vive, que é esse grande rio. Então, o ecossistema, na verdade, ele leva em consideração essas diferentes comunidades e o meio que elas vivem. Ou seja, o ecossistema leva em conta também os fatores abióticos ali, né? O meio que aqueles indivíduos vão estar vivendo mesmo. E o conjunto de todos os ecossistemas do planeta formam o que a gente chama de biosfera, tá bom? Então, biosfera é o conjunto de seres vivos, né? E o conjunto de ecossistemas que existe no planeta, tá? Então, essa biosfera, eu vou estar falando da parte biótica ali. Espero que tenha entendido. Essa parte introdutória já é muito importante, cai bastante. E agora eu vou falar um pouco mais especificamente sobre alguns detalhes da ecologia, tá?